A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3,16. Vamos nos colocar em pé para cantarmos juntos o hino 235 do HCC, Vinde cristãos, cantai. Diferente. Os homens vão cantar a estrofe, as palavras, e as mulheres vão cantar aleluia, amém, ok? Segunda estrofe. Agora ao contrário, as mulheres cantam e os homens aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, com toda a sua grei, todos adorai a Deus. Filhos todos na terra e lá nos céus, aleluia, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nesta manhã para te louvarmos e darmos graças a ti. Abençoe o culto desta manhã, que tudo o que for feito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Agora, ainda em pé, os irmãos podem se cumprimentar, enquanto a equipe de louvor se coloca aqui na frente. É com alegria que estamos mais um domingo aqui na casa de Deus para adorarmos a quem é digno de ser adorado, que é o nosso Jesus. Esse sim é digno de ser adorado sobre todas as coisas. E nós cantaremos então essa canção para Ele. Vamos cantar todos juntos. Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Declare mais uma vez, cantarei teu amor pra sempre. 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 Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque isso é real. Obrigado, Deus, porque o Senhor mandou seu Filho Jesus aqui na terra, para que pudéssemos declarar essa frase, que para sempre cantaremos o teu amor, para sempre estaremos ao seu lado, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Deus, para te agradecer, te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez, Deus, e por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, com a tua graça e misericórdia, Deus, nos dando tudo que nós precisamos, Deus, nada mais do que nós precisamos. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe para esse momento, olhe para cada coração e cada vida que aqui está, Senhor, e esteja abençoando, Deus, mas acima de tudo, ó Pai, esteja aceitando esse nosso louvor, Deus, pois queremos fazer, Deus, sinceramente para o Senhor, mesmo sem merecermos. Sabemos que o Senhor é digno, Senhor, e nós cantaremos sim, Deus, esse amor para sempre, Deus, porque a tua graça nos basta, Deus, a tua graça nos sustenta, Senhor. Nos sustenta e te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus, amém. Vem o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim
estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar Senhor. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, é muito bom estar de volta. Eu consegui cumprimentar alguns irmãos, alguns ainda não, mas desde já a minha alegria por retornar. Ontem eu estive aqui na igreja, à noitezinha. Quando eu entrei aqui foi aquela alegria de voltar para casa, né? Puxa, como é bom a gente sair, tirar férias, viajar, passear, rever amigos, mas também é muito bom voltar para casa. Então estou muito feliz por estar mais uma vez aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus pelo tempo que estamos vivendo, pessoalmente, pelo tempo que passei, das férias, das viagens. Mas quero agradecer a Deus porque a igreja continuou, porque muitos estavam aqui trabalhando, muitos ainda permaneceram firmes, abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Sei de algumas coisas que aconteceram, como o caso da irmã Sônia, que a gente sabia que ela iria fazer a cirurgia, mas parece que houve complicações, ela se machucou também. Então fiquei bastante preocupado, estive orando. Onde eu estava, a internet era muito ruim, muito difícil, o acesso era bem complicado. Algumas poucas vezes eu consegui mandar algumas notícias para minha família. Aproveitei e mandei algumas fotinhos, a Isabelle colocou algumas fotos no Facebook. Eu mesmo não consegui colocar. E no Face pelo menos eu consegui colocar assim: estou orando pela irmã Sônia, né? Ore comigo. Algumas pessoas viram, responderam. Então, se tiver outros casos, eu quero pedir que você, nessa oração, coloque diante de Deus, depois compartilhe comigo, na hora que terminar o culto, você compartilhe comigo, para que eu possa estar em oração também, junto com os irmãos, sobre todas essas coisas. Mas agora nós vamos orar, vamos apresentar a Deus a irmã Sônia, vamos apresentar a Deus a nossa igreja, temos uma assembleia hoje, apresentar a Deus todos os projetos que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa igreja, e pedir que Deus continue nos abençoando. Vou dizer outras vezes, porque nem todos estão aqui, mas nessa viagem, um dos momentos bastante emocionantes assim, e bastante profundos, foi quando eu estive no lugar onde eles acreditam ser o sepulcro, onde Jesus esteve durante 3 dias. E ali, antes de entrarmos e conhecermos o sepulcro, estávamos ali naquela parte do jardim ainda, onde tem algumas árvores, e tem alguns lugares para as pessoas fazerem um culto, às vezes ministrarem ceia. E como o nosso grupo não era um grupo exatamente de uma igreja, era de várias igrejas, e a nossa visão era um pouco mais de estudo e de arqueologia e de conhecimento, então nós não fizemos exatamente um culto, nem fizemos a ceia, mas fizemos ali um tempo de reflexão, vendo o que tinha sido, pensando na morte de Cristo, mas principalmente na sua ressurreição pela igreja. E naquele lugar em especial foi onde eu mais investi o tempo em oração pela igreja,
pelos líderes da nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos irmãos. Então ali eu tive uma oportunidade de ter certeza que Deus continua cuidando das nossas vidas, e ali pude interceder pela nossa igreja, e eu fiquei muito feliz de estar vivendo naquele lugar todas aquelas emoções, mas de saber que os irmãos estavam aqui e continuavam firmes, e lá eu lembrei dos irmãos e os apresentei diante do Senhor. Mas agora vamos fazer isso juntos. Então, que bom, né? Vou pedir para você ficar em pé só mais um pouquinho. Vamos orar juntos ao Senhor, então. Senhor, eu sou muito grato a Ti por esta manhã de sol tão bonito, tempo quente, e os irmãos estarem aqui na Tua casa, e estamos juntos celebrando ao Senhor a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, os Teus propósitos. Continuamos trabalhando para o Senhor, continuamos falando das Tuas coisas, continuamos pensando nos irmãos, e exatamente neste momento eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja, mais uma vez, a começar dos líderes que voluntariamente, ó Deus, tem assumido a responsabilidade, entregado as suas vidas, o seu tempo, o seu trabalho, também os seus recursos financeiros, para que tudo isso aqui aconteça e continue existindo, e a gente possa existir de uma maneira organizada, de uma maneira legalizada também. E tudo isso tem muitos custos e precisa de administração, mas o Senhor colocou homens e mulheres fiéis ao Senhor, que têm trabalhado com responsabilidade e transparência. E eu quero agradecer por cada um deles. Mas também quero agradecer por cada família, por cada membro desta igreja, por cada um dos irmãos que tem se comprometido com o trabalho do Senhor. Tem orado, intercedido uns pelos outros, tem estado presente no culto para celebrarmos juntos, tem estudado a Tua palavra, tem buscado ao Senhor, se fortalecido individualmente para que todos cresçamos juntos. Agradeço muito ao Senhor, porque hoje estou aqui com eles novamente e estamos juntos nesta oração. Quero pedir ao Senhor que o Teu cuidado esteja sobre cada uma das vidas que precisam de Ti. Em especial, hoje lembro da irmã Sônia Pera, que precisa da Tua mão sobre ela, ajudando-a na recuperação da sua cirurgia, do seu acidente, da sua vida. Peço que tudo isso seja um grande testemunho da ação do Senhor, do Teu amor e do Teu cuidado para toda a família dela, mas principalmente no coração dela, que ela sinta o Teu cuidado, a consolação do Espírito do Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, cada família, cada coração. O Senhor conhece todos eles. Os casos que não estão sendo apresentados em voz alta, mas estão sendo apresentados ao Senhor em cada um dos corações. Que o Senhor cuide, que o Senhor acompanhe, que o Senhor nos escute neste momento com Teu grande amor. Nós apresentamos cada uma destas vidas ao Senhor com fé e com alegria, com uma celebração neste culto e serviço ao Senhor de todo o nosso coração. E eu oro ao Senhor então em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora um momento de inspiração musical com a irmã Rosalina.
Peço que os irmãos se coloquem em pé novamente. Nós vamos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas, cantando o hino 478, Tua voz escuto a convocar-me. Este hino, geralmente, a gente canta em época de missões, mas ele não é um hino só de missões em época de missões. É um hino de chamamento. Tua voz escuto a convocar-me. E ele está nos convocando a um novo ano de 2014 para um compromisso maior com Jesus, com a sua igreja. Que esse hino possa fazer parte da nossa vida durante esse ano de 2014. Tua voz escuto a convocar-me. E a nossa resposta é: eis-me aqui. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos. Que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Vou pedir para o Wesley fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e as ofertas.
Senhor, nós te agradecemos pelo nosso sustento, Deus. Te agradecemos porque em Ti nós temos confiança de termos um trabalho, Deus, e podermos sustentar, ó Pai, o nosso setor financeiro, da nossa família e da nossa vida. Te agradeço, Deus, pois nessa igreja nós também temos pessoas que são capacitadas pelo Senhor para que esses dízimos e ofertas sejam exatamente executados e usados para a Tua obra, Deus. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada mente, Deus, para que isso sempre esteja presente, Deus, em nossas vidas, essa alegria de servir ao Senhor também com a nossa renda financeira. Em nome de Jesus, amém. Quero me despedir daqueles que estão na internet, agradecendo por vocês estarem conosco. Mas nós vamos ter a Assembleia Administrativa da nossa igreja nesse momento, então isso não será transmitido, mas vamos ter nossa Assembleia. Como nós estamos sem o primeiro e o segundo secretário, eu queria pedir a ajuda de um secretário ad hoc. Não sei se a Ileia pode me ajudar nisso. Pode? Obrigado. Algumas coisas, mas desde já preciso explicar para os irmãos um problema que tive. Eu deixei para fazer toda a compilação agora nessa última semana, porque eu estava de férias, então aproveitei as férias para levantar uns estudos, as sequências, muita coisa que a gente esquece, materiais, tal. Então fui levantando tudo isso e ia montar uma apresentação com os mapas e tudo. Mas eu peguei uma intoxicação alimentar e isso comprometeu alguns dias. E aí eu não consegui fazer o que eu queria. Então minha apresentação vai ficar muito pobre. Quero pedir desculpas para os irmãos, que os irmãos me perdoem. Estou aqui com toda a sequência, a cronologia, mas a minha intenção era ir mostrando os mapas, talvez algumas fotos, coisas que eu pudesse mostrar, que ia ficar muito bacana, mas eu não consegui essa parte. Então ficarei em débito com os irmãos para uma próxima oportunidade. Mas vai dar para a gente fazer pelo menos a aula normal, vai dar para fazer, os irmãos vão poder acompanhar. Alguns já sabem bem, outros sabem um pouco menos. A gente vai tentar acompanhar todos os níveis aqui, relembrando algumas coisas, aprendendo outras coisas sobre a continuação daquilo que foi visto sobre o Antigo Testamento. Eu coloquei aí para vocês um mapa, para a gente se localizar mais ou menos. Você está vendo nesse mapa, aí é a terra, então, de Canaã, que hoje a gente conhece como Palestina, e para a gente se localizar bem, a gente precisa sempre ter a ideia de que os irmãos estão vendo à sua esquerda aí o Mar Mediterrâneo, acima do Mar Mediterrâneo então está a Europa, abaixo está o continente africano, e bem aí à direita do Mar Mediterrâneo então nós estamos vendo a terra onde acontecem todos esses fatos importantes. Para a gente se localizar bem, a gente vê essas duas concentrações de água, que em cima é chamado de Mar da Galileia, e lá embaixo, um pouco maior, é chamado de Mar Morto. O Mar da Galileia, eu pude estar lá então, não é água salgada, então não é um mar de verdade. Na verdade é um grande lago de água do Rio Jordão. As nascentes do Rio Jordão estão lá no norte, né? Tive a oportunidade de conhecer mais ou menos lá o Rio Jordão mais menorzinho, assim, com pouca água. Tive a oportunidade de conhecer então o Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia é uma grande concentração de água, de 30 quilômetros de largura por 35 de comprimento. Então é uma grande concentração. Em dias de tempestade realmente tem onda, faz onda, pode virar barcos. Teve um hotel na beiradinha que quase foi destruído por causa das ondas do Mar da Galileia. Aí o Rio Jordão vai descendo, e você pode ver então na foto que o Rio Jordão vai descendo bem fininho, ele vai descendo, até chegar no Mar Morto. O Mar Morto é uma concentração de sal muito grande, 400 metros abaixo do nível do mar, então a pressão é maior, a concentração de sal é muito, muito grande, então o Rio Jordão acaba nesse Mar Morto. Ele não tem vida, não tem nada, é um mar realmente morto. Vocês podem ver, então, que a história dos hebreus é nessa terra. Você está vendo à esquerda do Mar Morto, onde está escrito Kingdom of Judah, que é o reino de Judá. E em cima,
o reino de Israel. Nós vamos falar sobre o reino dividido, mas desde já você dá uma olhadinha no mapa e vai vendo então que bem na linha onde começa o Mar Morto e acaba o Rio Jordão, é exatamente uma linha que faz a divisão, né? Não é mais ou menos assim que você está vendo aí na figura? Bem onde termina o Rio Jordão e começa o Mar Morto, tem a divisão, o reino do norte e o reino do sul. Deu para ver bem essa imagem aí? Gravem essa imagem que nós vamos usar em tudo que a gente vai falar. Jerusalém está ali exatamente em cima da palavra kingdom, ali no finalzinho da palavra, ó. Aquele sinalzinho que não sei se está legível, não dá para ler muito, dá para ler, né? Aquela estrelinha ali, Jerusalém está ali. Ali pertinho está Belém, né? E um pouquinho para cima de Jerusalém, logo que passa aquela linha amarela e está na linha azul, um pouquinho para cima ali está uma cidade chamada Betel, que vai ser importante para a gente, tá? Então, dá para a gente ter uma ideia. Eu queria que você olhasse que tem os estados da Filistia ali à esquerda do reino de Judá. Então, a Filistia é um povo importante, os filisteus estão ali. Moabe está à direita do Mar Morto, né? Amon também. Lá em cima, você tem a Síria e a Fenícia. A Fenícia bem à esquerda, onde está escrito Phoenician, né? Tá, é tudo em inglês ali, que eu não achei mapa em português, mas está ali é a Fenícia. E Sisu ali é a Síria. E lá em cima de tudo está o Império Assírio, que também vai ser importante para a nossa história. Bom, eu vou pedir para tirar o mapa para mim. Juro, tira o mapa, deixa a parte do texto para mim. E a gente vai andando no texto. Esse texto que vocês estão vendo, eu vou tentar ir andando aqui. Tentar ver se a gente consegue ir caminhando. Isso, acho que vai dar certo. Só ajeitar aqui. Vocês perceberam então na primeira aula a formação de Israel. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão, tirou ele da Mesopotâmia. A Mesopotâmia então ficaria à direita de toda essa área, um pouco mais para cima e para a direita. Ali tem 2 rios que descem até o mar. Aquela região é a região da Mesopotâmia. Provavelmente o Jardim do Éden era por ali e hoje é o Iraque. Então aquela região ali é onde morava Abraão, e Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, ali era chamada Caldeia, né? Deus tirou Abraão de lá e mandou para essa região que nós estamos falando hoje aqui, que é chamada Canaã, Terra Prometida. Teve aquele período do Egito, porque houve a fome, eles desceram até o Egito, depois houve o êxodo, eles voltaram para a Terra Prometida, entraram lá nas 12 tribos, tomaram a terra, os juízes. E vocês viram essa parte dos juízes que o professor Tirson explicou para vocês. O profeta Samuel, que era profeta, era sacerdote, foi o último dos juízes. E agora nós vamos começar a estudar a partir daí, então, depois dos juízes, a história de Israel unificado. Então vamos lembrar para aqueles que já viram, já sabem, que o povo começou a olhar em volta e começou a perceber que todos eles tinham reis que governavam. E que Israel era governado pelos juízes, estavam divididos em tribos. Então tinha a liderança espiritual do sacerdote, tinha os juízes que comandavam, tinham os grupos tribais, os clãs das famílias. Então eles achavam que estava muito desorganizado. E eles achavam assim, era melhor ter um rei. Concentrava tudo numa pessoa só, e aquele rei dava as ordens e todo mundo funcionaria bem. Esse era o ideal deles. Então eles começaram a pedir um rei. Samuel era um homem muito piedoso, temente a Deus. E aí Deus usou muito a vida de Samuel. Já desde a história do chamado dele, que alguns conhecem bem, né? Do sonho que ele teve e tudo mais. Então foi uma coisa muito especial. Deus chamando Samuel e ele ouvindo Deus chamar desde pequenininho. Ajuda que aí eu indico. Obrigado. Estão trazendo um mapa para eu poder indicar aqui, isso vai ajudar bastante. E aí então, eles clamaram e Deus permitiu. Tá bom, então vou dar um rei para vocês. E aí, Deus... Obrigado, tá muito bom, obrigado.
E aí Deus permitiu então que houvesse um rei. Mas Samuel falou, olha, vocês vão ter prejuízos. Mas tá bom, vocês querem, então tá bom. E aí Deus então permitiu. Samuel recebe a palavra de Deus dizendo, eu vou permitir que você unja essa pessoa, Samuel. E aí há um sorteio, e eles vão todos reunidos, e o sorteio cai exatamente na pessoa que Deus já tinha mostrado para Samuel. E Samuel então consagra a pedido do povo e a partir da visão de Deus, Saul como rei. Vocês lembram como era Saul? Homem forte, alto, né? Tipo armário assim, né? Como a gente fala. Então, se alguém falar assim, vamos ter um rei, como tem que ser um rei? Todo mundo ia falar assim, né? Um homem fortão, alto, de respeito. Na hora que a pessoa olha de longe, fala assim, o rei deve ser aquele, né? Então, essa era a ideia e foi exatamente isso que Deus deu. Vocês querem um rei? Vou dar o melhor tipo para vocês, né? Mas acontece que Saul não obedeceu a Samuel. Ele se passou por sacerdote, ele descumpriu as ordens, ele não tem paciência, ele quer fazer do jeito dele, afinal ele é rei, né? Ele quer mandar em tudo e quer fazer até o que não pode. E aí ele desobedece a Deus. Deus vai levantar Davi, e a gente conhece a história do pequeno Davi, lutando contra Golias. E aí Saul desenvolve aquele ciúmes terrível por Davi, já começa o problema todo aí. E Saul vai se complicando cada vez mais e ele tem problemas que eu chamei aqui de males, tanto espirituais como emocionais. E ele tem um problema muito sério. E quem que Deus coloca para ir lá tocar a sua harpa para trazer um pouco mais de consolo e tranquilidade, né? Deus coloca Davi. É impressionante, irmãos, como Deus faz as coisas. Muito interessante que, apesar de Saul ser o primeiro rei, né, ele não continua uma dinastia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Dinastia não continua, mas de Davi é muito interessante como continua a dinastia de Davi. Davi realmente é excepcional, tanto na linhagem de Davi, né, que vem lá de Raabe, como já explicou o professor Tirso no domingo passado. Então tem uma história muito especial da vida de Davi para chegar até ele e Deus tirar o pastor de ovelhas, né, esquecido até pelo pai, né, por Jessé. E aí Samuel foi lá consagrar Davi, e aí Jessé apresentou então o primeiro filho, o primogênito. Deus tinha mostrado para Jessé, você vai lá e você vai consagrar. E aí chegou lá, Jessé apresenta, ó, tá aqui o meu primogênito. E Deus fala com Samuel, Samuel fala, mas não é esse aí, né? Aí mostra o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, não é nenhum desses. Aí Samuel que pergunta para Jessé assim, mas eu não tenho nenhum outro filho? Aí ele diz, é mesmo, tem Davi que está lá cuidando das ovelhas. Né? E aí, então manda chamar Davi. E aí Deus confirma, esse é o que eu vou consagrar. Bom, Davi então, ele é conhecido por lutar contra o Golias, ainda pequeno, pela sua coragem, mas também não é só por ser um menino corajoso, mas o temor que ele tinha a Deus. E quando ele vai lutar com fé. Ele fala, eu vou lutar contra você em nome do Senhor. Por isso que ele crê que ele vai vencer o Golias. Não pela sua tática, estratégia de guerra, nem nada disso. Mas porque ele tinha convicção. Eu estou indo em nome de Deus. Não é possível que alguém que está contra Deus possa vir contra aqueles que vêm a favor de Deus e possa vencer dizendo que é mais forte do que o nosso Deus. Não é possível isso. E Davi vai com fé e coragem em luta contra Golias. Davi é chamado então para consolar Saul dos seus males. E nisso Davi vai se destacando, porque ele vai crescendo e algumas pessoas começam a segui-lo. E ele começa a se tornar um líder importante. Algumas tribos, principalmente da região sul aqui, já começam a segui-lo. Então, mais da região sul aqui, eles começam a seguir. Poxa, esse mapa está todo em português, do jeito que eu precisava, está melhor que aquele lá. Então, eles começam a seguir a Davi. Então ele começa a se tornar um líder bastante importante. Quando Saul morre, Isbosete, que é o filho então de Saul, vai começar a governar. Ele é o
herdeiro do trono, ele vai começar a governar. Só que Davi já tem seguidores, e esses seguidores começam a querer que Davi seja o rei. Então, o reino fica um pouco dividido aí, né? Mas Davi governa por 7 anos, já esse grupo dele, e depois então ele consolida a sua liderança, e aí governa então todo o reino de Israel por mais 33 anos. Então o total do tempo de reinado de Davi é de 40 anos. É interessante que Saul também governa por 40 anos, e aí Davi também por 40 anos. E Davi tem o desejo fantástico então de construir o templo. Davi começa o governo dele numa cidade chamada Hebrom. Aqui está Hebrom, ó. Então, você vê aqui. Hebrom está aqui do lado esquerdo do Mar Morto, né? Um pouco abaixo de Jerusalém, um pouco mais para a esquerda aqui. Jerusalém está bem aqui, ó, tá? Então aqui em Hebrom ele começa ali, é o centro do centro estratégico de Davi, né? Mas depois então ele vai transformar Jerusalém realmente no lugar. Então ele constrói o seu palácio lá. Então a cidade de Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi, porque lá ele construiu o seu palácio. Mas Belém também é conhecida por ser a cidade de Davi. Por quê? Porque é em Belém que Davi nasce. Então Belém é a cidade de Davi onde ele nasceu, e Jerusalém é a cidade de Davi porque lá ele se estabeleceu como rei de todo Israel, e lá ele tem o seu palácio construído. Bom, mas Deus não permite que ele construa o templo. E depois ele tem o seu grande pecado, que ofende muito a Deus. E é interessante que, ainda mais no contexto de hoje, o pecado dele nem é tão grande assim, né? O pecado dele para o mundo nem é tão pecado assim, é uma coisa natural, né? Para o mundo. Mas dentro da moral de Deus, pecado é pecado, tem as suas consequências, tem os seus erros. E na importância que Davi tinha, isso também tem grandes consequências. Ele é lembrado até hoje pelos seus pecados, mas também por ser um homem de Deus, ser um homem temente a Deus, que cumpriu muitas coisas e que tem o seu legado deixado, a sua história muito importante. Bom, a gente não pode tomar muito tempo dos detalhes, mas Davi não consegue construir o templo, e ele tem um dos seus filhos, chama-se Salomão. Ele tem vários filhos, tem várias mulheres, mas Salomão é o filho que vai assumir o trono de Davi. E é interessante que aqui começa uma dinastia, então uma continuidade da sua linhagem no governo de Israel, no trono de Israel. Salomão, então, ele é filho de Davi, e ele, então, assume o trono e consegue de Deus a grande bênção de ter muita sabedoria. Essa sabedoria lhe traz muita vaidade também traz muitos pecados em função disso. Ele é conhecido por ter muitas mulheres, então ele poderia usar a sabedoria só para coisas boas, mas como todos nós, ele também usa a sua sabedoria para o mal, né? A inteligência para o mal, que eu falo sempre. E ele fez muitas alianças políticas. Isso foi bom e foi ruim. As alianças fazem com que o governo de Israel se consolide, esteja firme, que ele consiga construir inclusive o palácio, e ele usa outros povos e materiais de outros povos para construir o templo, e o templo de Salomão então é construído, e aquilo se torna o centro da adoração de Deus. O povo tinha aquela ideia do tabernáculo, e para eles era muito importante, porque o homem tem uma necessidade de rituais, né? De visualizar as coisas. Então, enquanto eles estavam no deserto e podiam ir até o altar, oferecer o sacrifício, então tudo isso era muito importante para eles. E eles tinham que cumprir a lei também. Então, onde eles iriam fazer isso? Eles estavam ainda com o tabernáculo, então construíram o templo, e o templo tornou-se o lugar da adoração. E assim todo o governo, tanto político como religioso, está concentrado lá em Jerusalém. O palácio de Davi está lá, e o templo foi construído lá. E o governo está concentrado ali então em Jerusalém. Acontece que depois que Salomão morre,
Então aí começam os conflitos. Roboão, que é filho de Salomão, assume o trono. Mas apenas as 2 tribos daqui de baixo, que estavam divididas em 12 tribos, como viram na aula passada, mas apenas as 2 tribos aqui de baixo é que aceitam, então, o governo de Roboão. E o que acontece é que as tribos do norte proclamam, então, Jeroboão como rei. Jeroboão era um dos líderes que Salomão tinha, mas que tinha até se rebelado contra ele. Então, talvez por isso que eles colocaram Jeroboão como rei. O que é interessante, então, é como ficou essa divisão. No Reino do Norte, então, ficaram 10 tribos. Então, essa parte aqui de cima, ficaram 10 tribos aqui e 2 tribos. O Reino do Norte é conhecido como Israel e o Reino do Sul como Judá, né? A capital do norte é Samaria, está aqui, e a capital do sul continua sendo Jerusalém. No norte, então, vão se trocando os reis, que são várias dinastias, e no sul permanece a dinastia de Davi, e aquilo continua. Um detalhe muito importante: o centro religioso está em Jerusalém, aqui embaixo, mas o reino está dividido. A capital é aqui Samaria. Mas a parte religiosa está aqui em Jerusalém. O que acontece? Apesar da divisão, os judeus migravam para Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para buscar a Deus, para oferecer diante do altar. Então eles têm um problema. E Jeroboão começa a ter um grande problema com isso. O que ele faz? Ele estabelece aqui em Betel, como eu falei que era importante, bem pertinho da linha divisória, e aqui em Dan, aqui em cima, bem nas fontes aqui do Rio Jordão, que é o extremo norte. Aqui está o Monte Hermon, que fala no Salmo 33, e que a gente pode ver neve aqui, inclusive. E aqui já é hoje os limites, o Monte Hermon já está na outro território, e aqui já é o limite com o Líbano. Você vai ver que aqui já são os limites. Então, tanto aqui em Dan, como aqui em Betel, Jeroboão estabelece centros religiosos. Aqui em Dan, depois vocês vão ver nas fotos, ele colocou realmente construiu um altar lá, para que as pessoas desse reino não fossem buscar aqui em Jerusalém, ficassem por aqui mesmo. Então, você tinha Betel e você tinha Dan aqui como a oportunidade de buscar os seus rituais religiosos judaicos, sem precisar ir lá para o outro reino. Então foi uma estratégia dele, mas a gente vai percebendo que tudo isso vai fazendo com que haja então um monte de problemas. E os judeus, principalmente dessa região, vão se corrompendo cada vez mais, porque eles vão saindo totalmente dos princípios. E eles vão aceitando alianças com outros povos e vão assumindo a cultura e a religião dos outros povos. Então eles vão se perdendo muito mais ainda. Eu fiz uma listinha aqui dos reis do reino dividido. Coloquei aqui o reino do norte, as várias dinastias. E você pode ver na listinha aí na tela, que você começa então com a dinastia de Jeroboão, e aí o seu filho Nabab, depois a dinastia de Baza, depois de Zinri, depois de Onri, depois de Jeú, depois de Salum, Menahem, Peca e por último Oséias. Então, alguns têm seus próprios descendentes, ou porque o filho matou o pai mesmo, aquelas histórias terríveis, bem políticas, bem sujas. Você vê que o povo está fora das mãos de Deus. Se eu me lembro bem, se eu não estiver enganado, desses 40 reis aí dos reinos divididos, só 4 deles, só 10%, é que a Bíblia diz assim: e fez o que o Senhor aprova. Uma parte deles mais ou menos, e uma grande maioria está bem explícito, assim, fez exatamente o que Deus reprova, fez exatamente contra o que Deus gostaria que acontecesse. Então você vê que nessas dinastias aqui, e nesses reis, a gente vê a perdição do povo. O rei, porque ele é rei, ele quer mandar em tudo, existe uma briga política, ele quer cuidar da religião, mas ao seu modo. Então eles vão se perdendo. E é nessa hora que Deus vai mandar os profetas. Então a gente vê os profetas atuando
e falando em nome de Deus para dizer, olha, vocês precisam voltar para o amor verdadeiro a Deus, o relacionamento com Deus, a uma religiosidade correta dentro daquilo que Deus realmente espera. E eles vão se perdendo nos seus rituais. Alguns dos profetas, então, vão ser específicos aqui do reino do sul, em Judá. Alguns profetas vão ser específicos aqui no reino de Israel. Alguns profetas falam dos dois. Tem profetas que falam dos outros reinos, porque eles estão sempre em luta pelas terras, pelas posses. Então, os reinos estão em lutas. E então, eles são... alguns profetas falam da vingança de Deus, ou da ira de Deus, ou da correção de Deus, até para outros povos, né? E o que acontece então é que o reino está dividido. Os reis estão trabalhando a sua maneira política. Alguns poucos, como eu disse, pelo menos esses 4 que eu me lembro, são reis que combatem o principal problema de Israel, que é idolatria, né? A mistura de outros deuses. Lembra que eu falei no culto agora? A oração, né, que virou ali o principal conceito teológico, é a oração de Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, Deus é o único Deus, é a coisa mais importante. Mas mesmo assim o povo se corrompia nestas coisas. E aí assumiam outros deuses, outras culturas, construíam postes ídolos, ofereciam sacrifícios para outros deuses. Então eles se perderam completamente. E os profetas estavam lá então, chamando o povo para voltar e avisando, vocês vão ser castigados e punidos. Então, vamos pensar na linha do tempo. Nós estamos andando, atualmente, falamos em 2014, anos que passaram depois de Cristo. Não é muito preciso, tem uma diferença aí de 4 a 6 anos. Mas, mais ou menos, vamos manter a ideia do ano zero, né? Então nós já passamos de 2014 e andamos todos esses anos depois de Cristo. Mas nós estamos falando de um tempo anterior. Então nós estamos falando aí em Davi mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? Então é um tempo antes. Então toda vez que a gente fala do tempo, o tempo vai diminuindo. Então era 1000, depois 900, 800, 700, até chegar no ano zero, aí começa a contar o nosso tempo. Então todos os anos que falarmos aqui é antes de Cristo e isso vai diminuindo então. Você está vendo aqui uma listinha do Reino do Sul. E a dinastia é a dinastia de Davi apenas. Todos esses reis aqui, eles são da dinastia de Davi. Como disse, alguns, inclusive no Reino do Sul, aqui em Judá, também. Alguns poucos fizeram aquilo que Deus aprova. A grande maioria Deus reprovou. Luta, conflito, idolatria, muitos pecados. E nós vamos ver então... E Deus falou com eles que iria castigá-los. E a gente vai ver a história desses reis, principalmente no livro das Crônicas e no livro dos Reis. Então vai contando a história de cada um desses reis. Elas se completam, né? As duas histórias. Eu não coloquei as referências aqui, mas tem algumas cronologias que fazem com que você leia o livro de Crônicas e o livro de Reis. E você vai lendo e vai vendo a história desses reis. E quando nós lemos nos profetas, então você precisa identificar, esse profeta está falando para quem? Ele está morando onde? Ele está falando em que época? A nossa Bíblia então é organizada depois dos livros históricos, que foi até onde o professor Tirson colocou. Você vai na sequência certinho, né? Está tudo bem, terminou aquela parte direitinho. Depois entram os livros poéticos. Que aí entra o livro de Salmos, que na verdade são 5 livros compilados num só. Que aí você tem Salmos de Davi, Salmos de Asaf, Salmos de vários escritores. Você tem o livro de Provérbios de Salomão, que Salomão escreveu. Você tem o livro de Cantares, Eclesiastes, que também foi Salomão. Então você tem esses livros poéticos e o livro de Jó, que é o livro mais antigo que foi escrito. Então esses, você percebe que eles não estão na cronologia, mas eles contam a história. Depois dos livros poéticos, aí você tem os livros dos profetas, que está organizado também daquela maneira que acho que todo mundo sabe, né? Primeiro os profetas maiores, depois os profetas menores. Por que são maiores e menores mesmo? Tamanho do livro. Então, primeiro os livros maiores, depois os livros menores, né?
Então eles também estão fora da cronologia. O que a gente precisa sempre pensar, quando a gente vai estudar os reis e os profetas, é na seguinte divisão que precisa estar na nossa cabeça. Primeiro são os 3 reis do reino unificado. Vamos falar os 3? O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Reino unificado. Terminou o reino unificado, divide o reino. Dividiu o reino. As confusões, conflitos, 2 tribos para cá, 10 tribos para cá. Agora começa um tempo bastante importante, principalmente, onde nós temos esse período antes do exílio, o período do exílio e o período depois do exílio. Então a gente pensa nessa divisão: reino unificado, reino dividido antes do exílio, aí o reino do exílio, o período do exílio e o período depois do exílio. Aí a gente consegue identificar certinho. Alguns profetas então falaram durante esse tempo. Alguns profetas no próprio reino unificado. Por exemplo, Samuel é profeta. Ele está lá falando com Davi. Ele que é sacerdote também, que ungiu Saul, ungiu Davi também. Então, Samuel também é um dos profetas. Mas a gente está falando dos escritos, né? Então, aqueles profetas que nós conhecemos os livros, eles estão principalmente nesse período do reino dividido, no período do exílio e no período pós-exílio. Então isso tudo está acontecendo, essas brigas, esses conflitos, e os profetas estão dizendo: Deus vai punir vocês. E Deus vai usar principalmente 2 povos para terminar essa história de Israel prepotente e em pecado, colocá-los no castigo. Os 2 povos são fáceis de ser lembrados na ordem alfabética, letra A e letra B. Então primeiro são os assírios. Os assírios, então, eles têm a sua capital em Nínive, e eles estão crescendo, e eles começam a dominar, e vão aqui nesse reino de Israel, a parte do sul, que eles vêm daqui de cima, os assírios vêm, começam a dominar aqui. Eles tentam dominar o reino de Judá, mas também não conseguem, então vão ficar por aqui mesmo, e vão dominar isso aqui no ano 722 a.C. Então, nesse ano, concluída então toda a parte. Alguns reis, um pouquinho antes, já começaram a tentar fazer alguns acordos. É natural, né? O império vem vindo, você sabe, eu vou perder, então você vai tentando fazer alguns acordos. Mas Deus já tinha dito que isso não ia acontecer, não ia ser possível. Então, o reino é destituído, estragado ali pelo império assírio, e eles dominam e mudam a situação desse reino dividido. E o reino de Israel, então, ele deixa de existir a capital, Samaria, e tudo agora é Império Assírio. E eles estão desolados. Aqui, depois, é que vai ter o grande problema de Samaria, porque passa a ser um local desabitado, sem exatamente um povo unificado. Alguns fogem para o Reino do Sul, outros fogem para outros lugares. E depois, então, aqui não tem um povo judeu mais aqui. E aqui vai ficar aquele conflito. Você lembra que Jesus, quando saía aqui da região aqui de Jerusalém, de Belém, né? Ele vai aqui para a região da Galileia. Ele mora aqui na região da Galileia. E quando ele desce para cá, ele passa por Samaria. E tem o conflito do judeu com o samaritano. E então Samaria é exatamente nessa região onde antes ficava a capital de Samaria, desse reino de Israel. Bom, essa é uma outra história, mas só para a gente entender onde começa aí o problema, né? Então, no ano 722 a.C., então esse reino é destituído, mas Judá já começa a perceber que a coisa está ficando feia, e uma hora vai complicar para eles também. Os profetas continuam lá e continuam dizendo: vocês vão ser castigados porque vocês não se rendem, vocês não se arrependem dos pecados, vocês continuam em pecado, continuam achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Uma das coisas que me impressiona, por exemplo, é Oséias capítulo 6, quando a gente vê o primeiro versículo diz assim: vinde e tornemos ao Senhor. Tem até uma música, né, sobre isso, onde dá a impressão de que eles estão querendo realmente buscar o Senhor. Mas tanto o versículo anterior, que é o último do capítulo 5, como do versículo 4 em diante, do capítulo 6, você vê que Deus está indignado com eles. Porque eles até falam: vamos tornar ao Senhor, mas eles continuam fazendo as mesmas coisas.
Então o povo de Israel é obstinado, né? É um povo contumaz, então eles não se consertam e Deus continua dizendo que eles vão ser tomados. Então depois do Império Assírio, cresce o Império Babilônico. O Império Babilônico também é na mesma região lá em cima, lá da região da Mesopotâmia, vai crescendo, e eles se tornam muito poderosos, e eles vêm e dominam o Império Assírio. Essa parte já era do Império Assírio, então quando Babilônia vence a cidade de Nínive, que era a capital, isso aqui torna-se já da Babilônia, é deles agora, né? E eles continuam vindo, assumindo e começam a vir para Judá. E agora eles vão tentar vencer a cidade de Jerusalém, por ser a capital. E eles vão vencendo todas as cidades, só falta Jerusalém. E ali eles vão, os reis vão tentando fazer acordos, vão tentando fazer algumas coisas, não conseguem, até a hora então que realmente Jerusalém é vencida. Eles colocam um líder lá chamado Gedalias, que não é rei nem nada, mas eles põem lá alguém para tentar coordenar e Gedalias morre logo e acaba tudo realmente. Então não existe mais reino nem do norte nem do sul, e foi completamente tomado isso no ano 586 a.C. A Babilônia é o grande império e toma tudo isso daí. O que é interessante é que aí começou o período do exílio, porque o melhor de Israel eles levam para a Babilônia. Então eles entram no templo, eles destroem o templo, e eles roubam as coisas e levam o melhor. E uma das coisas muito boas que eles tinham lá é um rapaz chamado Daniel, né? É isso aí. Que aí lemos lá na história de Daniel o que acontece com ele, ele é levado cativo. E lemos a história de Daniel que vai lá para a Babilônia e fica cativo lá junto com o seu povo. Então o povo saiu daqui de Judá e é esse povo que está aqui que está lá na Babilônia. Então como é que eles são conhecidos? Os judeus. A partir daí que começa a ser chamado povo judeu, porque até então eles eram conhecidos como povo hebreu. Os descendentes de Abraão são os hebreus. Eles estão aqui nessa terra, chamada Canaã para eles, né? A terra prometida. Mas agora eles vão para lá e são os judeus. Independente se eram só esses aqui ou aqueles que também vieram para cá, então agora são os judeus. E eles estão na Babilônia e agora vão viver esse cativeiro babilônico. A Babilônia faz uma deportação em massa. Os judeus mais pobres, então aquilo que os babilônios olhavam, não, isso não interessa para a gente, eles acabam fugindo, tentando achar um lugar e começam a tentar continuar a sua vida e vão se perder da religião, porque a religião se concentrava no templo, na adoração, nos rituais que tinham aqui em Jerusalém e que Jeroboão instaurou aqui em Betel, em Samaria e Dan, né? Bom, o cativeiro babilônico dura 70 anos. Nessa época a gente tem alguns profetas falando. Aqui são poucos profetas que estão falando, mas eles continuam falando em nome de Deus, e dizendo, olha, tenham paciência, tenham calma, né? Estabeleçam-se, vocês vão ficar aqui mesmo, vai demorar bastante, mas um dia vocês vão voltar. E é interessante que para nós hoje, 70 anos é o tempo de uma geração, né? 70 anos é o tempo de uma geração. Então Deus os manteve lá em 70 anos, que é a média de vida que a gente conhece, né? 70 anos. Graças a Deus pela tecnologia, muitos têm passado essa idade, que a gente não quer que ninguém vá embora antes, né? Mas a gente pensa numa média de idade de 70 anos. Então muitos morreram lá, outros nasceram lá, e eles poderiam ter perdido a ligação com a história de Israel. Mas foi mantido o entendimento. E nós temos aí a história de Esther, que foi bastante importante, porque houve aquela ideia do extermínio dos judeus. Esse povo aqui, eles estão aqui, não serve para nada, né? Vamos acabar com eles logo. Então a ideia é do extermínio. Mas Deus protege, usou Esther, e Esther conseguiu então aqueles acordos importantes, e assim o povo judeu foi mantido e cuidado por Deus, e o povo não foi extinto. E eles mantiveram algumas tradições, e os profetas continuaram dizendo, não percam a paciência, não percam a fé, um dia vocês vão voltar, continuem lembrando, ouve ó Israel, né? Vamos continuar firmes lá.
E então esses profetas continuam alinhados e são chamados por Deus para continuar. Aí o que acontece é que no reinado de Ciro, então, aproximadamente aqui no ano 538 a 537 a.C., após a conquista persa da cidade da Babilônia, então agora surge o Império Persa, ou em conjunto, né, os Medo-Persas. Os persas conseguem vencer o grande Império Babilônico. E Ciro, o rei persa, logo no primeiro ano de mandato, então, ele percebe o que Deus está fazendo e percebe que, e a gente vai perceber a profecia que foi dita a respeito de Ciro muitos anos antes, e que isso vai sendo cumprido então, e que ele vai liberar o povo de Israel para voltar. A profecia se cumpre de ser o rei Ciro, se cumpre de ser 70 anos, e agora o povo começa a voltar. O primeiro grupo então volta, liderado por Zorobabel em 583 a.C., e ele foi liberado pelo rei persa Ciro. Então eles voltam e começam a se instalar em Jerusalém. Mas se não tinha ninguém morando aqui, o que acontece? Outras pessoas aparecem, né? Então sempre é um conflito. Os povos do lado estão sossegados. Ninguém está morando lá, a gente está vivendo a nossa vida. Mas imagina que começa a voltar um povo lá e começa a crescer e estabelecer, eles vão ficar com medo, né? Então, por isso que vai aparecer os conflitos que a gente vai ver depois na história com os líderes que nós temos aqui. O segundo grupo é liderado por Esdras, 458 a.C. Quem liberou ele foi o rei Artaxerxes, e ele começa a reconstrução dos muros. Ele está ao contrário aqui. Ele começa a construção do templo, aqui ficou ao contrário. Ele começa a construção do templo. E Neemias é que vai voltar depois em 445, também liberado por Artaxerxes, e começa a reconstrução dos muros. Aqui que é interessante, porque os povos então do lado estão começando a ameaçar o povo lá em Jerusalém. E eles estão reconstruindo, então não tem nada, não tem nem como se proteger. Vão começar a plantar, vão começar a cuidar da terra, ter alguma coisa. Qualquer um que viesse lá contra eles iam perder, não tem nada organizado ainda. Então Esdras está cuidando da parte religiosa e Neemias então vem e cuida da parte política, civil. Então Esdras incentiva a reconstrução dos muros, a proteção, cuidado com a cidade. E ele começa a se tornar um grande governador. E ele lidera então o grupo e organiza. E Deus usa muito a vida de Esdras para reconstruir a cidade de Jerusalém. O que me impressiona em Neemias, o que me impressiona é que quando ele está orando, ele não ora para Deus acabar com os inimigos, né? Ele ora: Deus, me dá forças nas minhas mãos. E aí ele sabe que ele tem que fazer a vontade de Deus, e se preciso for, vai lutar. Mas ele não tem medo de lutar, ele não está cansado para lutar, ele está disposto. O Senhor deu essa terra, fez a gente voltar, e agora eu vou fazer a minha parte. Seja o que for, só me dá forças porque eu vou fazer a minha parte. E isso para mim me marcou bastante, né? Da vida de Neemias. Tem até um livro que o irmão Paulo deu para alguns líderes da igreja, alguns irmãos, receberam falando da liderança tão espetacular de Neemias, que Deus o capacitou para isso. E o que é muito interessante de ver, então, é depois de 70 anos, um povo totalmente desestruturado, o povo começa a voltar e se estabelecer novamente com o povo de Deus, lembrando, então, de que Deus é o mesmo Deus, não mudou. E a aliança é a mesma. Aquela aliança lá com Abraão serve para eles, apesar do cativeiro. E é impressionante que hoje em dia, a maioria das pessoas que passam por qualquer dificuldade, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer mais nada comigo, eu também não quero mais nada com Deus, né? E assim, mas como é bonito ver o povo voltando e buscando a Deus, e o incentivo. Claro que nem todo mundo estava tão espiritual assim, né? Mas com o incentivo dos profetas, aí nós temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias, são os 3 últimos profetas que vão falar nesse período agora, depois do exílio. E eles estão incentivando, Ageu principalmente: vamos reconstruir o templo, vamos dar as nossas ofertas, a gente precisa construir um templo digno. E aí é interessante que
aquele momento tão especial, onde eles terminam as fundações do templo. E eu não sei como os irmãos veem fundação. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas construções, então eu vi essa parte de fundação. E com a tecnologia que a gente tem hoje, então é bem diferente, né? Então faz um buraco, ou põe já direto aquele material metálico que já vai sustentar tudo, faz um buraco, põe o ferro, depois enche de concreto. Você sabe que ali está um negócio que vai segurar bem, né? Mas naquela época não era assim, né? E ainda mais eles não tinham tecnologia, eles estavam voltando para a terra, não tinha nem onde ficar. Os fundamentos do templo vêm das pedras, da escultura. Vamos esculpir as pedras para deixar ela do jeito que a gente precisa e colocar ela naquele lugar. Então as pedras são encaixadas de uma maneira que vai formar aquela fundação. Aí nós podemos fazer a parte toda de baixo, depois nós podemos construir em cima as colunas, as paredes, depois o teto e tudo mais. Então eu fico pensando no trabalho que teve de movimentar aquelas pedras. A gente fala de vez em quando da pedra de esquina, que Jesus é a pedra de esquina. A pedra de esquina, segundo o nosso guia, ela não é aquela pedra que fica em cima, né, no arco, né? Aquela tem outro nome que agora eu não lembro. Mas a pedra de esquina é onde vai ficar realmente a esquina das construções. Então a emenda de uma parede com a outra parede, ela serve para sustentar o peso e para ajudar para que uma parede amarre na outra para uma parede não cair. Então, principalmente as pedras de esquina de baixo são pedras muito grandes. Elas são muito grandes e muito pesadas. Então, quando a gente vai hoje em Jerusalém ver os muros lá que sobraram, a gente vê pedras muito grandes. Para baixo da onde já está soterrado, as escavações acharam pedras de 18 metros. Para você ter uma ideia do tamanho dessa pedra e de como ela precisa ser forte, resistente, para ser bem encaixada para aguentar o peso. O templo não era tão grande quanto o muro, então as pedras eram um pouco menores, mas mesmo assim, o trabalho que deu para construir aqueles fundamentos. Mas quando eles terminaram os fundamentos, então eles fizeram uma celebração. E o que aconteceu mesmo? Metade chorou e metade chorou de alegria e metade chorou de tristeza, não foi isso? De alegria por quê? Porque muitos nasceram lá na Babilônia. Ninguém tinha visto nada disso. Ninguém sabia a nossa terra. Qual que é a nossa terra? Não sei. Eu moro aqui, nasci aqui. E agora ele está lá numa terra que para ele é estranha, mas que lá é a terra dele. Lá é a terra do pacto, da aliança. E aí quando ele vê a construção, fala, não, agora nós vamos ter um templo aqui e vamos voltar o sacrifício, as leis, os rituais todos, nós vamos estabelecer aqui a nossa vida. Então quando eles olham o fundamento, eles se alegram com aquilo, finalmente nós saímos de lá e agora estamos no que é nosso, no que Deus deu para a gente. E vão pensando no relacionamento que eles vão ter ali com Deus, em todas aquelas coisas. Mas alguns já tinham visto o primeiro templo, com toda a riqueza, quanto ouro foi trazido, quanta madeira do Líbano, o cedro, madeira super nobre, né, do Líbano, que tinha sido trazido para construir o primeiro templo lá de Salomão. E agora eles não têm tudo isso. Então a construção é mais simples, é uma construção menor. Então um grupo está chorando, né, porque é só isso que vai ser o templo, né? E o outro grupo está super feliz, falando, graças a Deus, agora nós vamos ter o templo. Então é esse período que eles estão vivendo. E o que me impressiona nessa história é que quando a gente vai vendo isso, a gente fala assim, bom, agora esse povo vai tomar jeito, né? Agora vai tomar jeito, mas não acontece isso, né? Os profetas ainda estão falando, então temos 3 últimos profetas falando, pedindo que o povo se corrija. Alguns estavam morando aqui, então eles se juntam, mas tem um grande problema, porque agora eles querem constituir família, então eles começam a pegar as pessoas dali, começam a constituir família, uma confusão, e Deus fala assim, vocês estão tudo errado, vocês precisam corrigir, não pode misturar cultura, não pode misturar religião. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, é o único Deus. Então, eles vão achar os livros da lei, né? E Esdras vai fazer a leitura do livro da lei, o povo vai chorar, se emocionar com aquilo. Mas que pena que dura tão pouco. É impressionante. Acho que isso serve de lição para a gente, para que a gente lembre que as nossas emoções duram pouco e que graças a Deus, ele não se move pelas suas emoções.
Porque a gente vê o povo nessa inconstância. Os reis, uma hora tá bonzinho, uma hora fez tudo errado. Poucos reis fizeram o que Deus aprova, a maioria dos reis fez o que Deus não aprova. E o povo está no cativeiro, alguns estão reclamando, alguns estão com esperança. Aí eles voltam, um grupo chora, o outro fica feliz. É sempre uma confusão danada, né? Um problema sério. E a gente vê então que Deus não se move pelas suas emoções, mas Ele se move pelo compromisso que Ele tem, o pacto que Ele estabeleceu, de amor em primeiro lugar pela sua criação, e a aliança que Ele fez lá com Abraão, né? A aliança que Ele fez com Davi, de que o Messias viria, são impressionantes. Bom, depois desse período aqui, nós temos um período chamado período intertestamentário, que arredondamos em 400 anos, que é um tempo então em que o povo está lá, mas não está fazendo muita coisa certa. Não há nenhum homem que se levante e diga: sou profeta de Deus e tenho a palavra de Deus para vocês. Isso não acontece mais. Então são chamados os 400 anos de silêncio. Nas Bíblias mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente tinha 4 folhas em branco, que significavam esses 400 anos, né? Nas Bíblias mais novas eles estão economizando muito, então não tem mais, né? Então, bom, o pessoal não lê mesmo, não vai nem perceber que tem folha em branco. Mas a gente está insistindo bastante para que nós sejamos bons leitores. Então, aí o que acontece é que são os outros impérios. Eles estão se estabelecendo. Ainda está o Império Persa, mas o Império Persa permitiu que o povo voltasse. Mas eles não são independentes. Eles estão sob domínio do Império Persa. E o que acontece então é que o Império Persa dura até 333 a.C. Aí vem o Império Macedônio. A capital é Alexandria, em homenagem ao seu imperador Alexandre o Grande, que é mais conhecido na história, tem filmes até sobre ele. Mas ele é interessante que ele trata os judeus como súditos gregos, então ele domina sobre isso. O povo judeu aqui está na sua terra, tem a sua religião, tem os seus governos, mas eles estão dominados, precisam pagar impostos para o Império Macedônio de Alexandre o Grande. Então eles não são um povo independente. Continuam súditos e Deus os manteve assim. Alexandre morreu em 323, aí aparece um dos seus generais chamado Ptolomeu I, né? O Ptolomeu apenas. E ele, por manter esse processo de tranquilidade no reino, principalmente com os judeus, muitos judeus acabam indo até para Alexandria para conhecer tal, e para viver lá. E lá eles têm uma influência muito grande da cultura grega, da literatura, né? A própria cultura em si. E lá eles vão conhecer a filosofia, por exemplo. E ali que começa uma interpretação muito interessante dessas escrituras, porque é uma interpretação não tão... como é que se diz? As palavras me fugiram agora. Mas não tão assim literária da Bíblia, mas um pouco mais filosófica, ou mais idealista. E aí eles começam a interpretar as escrituras de acordo com outras ideias, ideias mais místicas e não tão literais assim. Bom, esse Ptolomeu I então estava governando, era um general, depois foi sucedido por seu filho, e nessa época então foi feita uma cópia grega do Pentateuco, que é chamada Septuaginta, segundo a lenda, diz que 72 escribas, 6 de cada tribo, eram 12 tribos, 6 de cada tribo, então, eles transportaram, né, as escrituras do hebraico e do aramaico para o grego. Então isso fez com que as pessoas tivessem acesso às escrituras que havia na época, então, o Pentateuco e depois todo o Antigo Testamento. Então isso, em parte, foi bom, porque fez com que as escrituras ficassem à disposição de todas as pessoas. Depois vem o Império Seleucida de Antíoco III da Síria, que conquistou a Síria e a Palestina dos Ptolomeus lá do Egito em 198 a.C. Eles eram chamados Seleucidas porque o seu reino foi constituído sob os escombros do Império de Alexandre
que tinha sido fundado por Seleuco. Os sumos sacerdotes continuaram a governar os judeus de acordo com as suas leis. Então você vê que, apesar disso, os sumos sacerdotes continuavam ali governando, dominando o povo, fazendo cumprir as leis e tal. Mas os judeus continuam sobre o império, sobre um domínio, né? Depois houve algumas revoltas, manobras políticas, várias manobras políticas. Em 170 a.C., está quase chegando no ano zero. Então, 170 a.C., as liberdades civis e religiosas foram suspensas. Os sacrifícios diários foram proibidos. Um altar a Júpiter foi erigido sobre o altar do holocausto. Ou seja, assim, para o judeu o negócio complicou terrivelmente. Então, não dá mais para continuar a vida que eles tinham, a rotina que eles tinham, das leis judaicas, do relacionamento deles com Deus. Está totalmente complicado. As cópias das escrituras foram queimadas, os judeus foram forçados a comer carne de porco, que para eles é contaminar o corpo. Então agora não é só o impedimento, mas agora é contaminar o corpo. E pior que isso ainda, né? Uma porca foi oferecida sobre o altar do holocausto para ofender ainda mais a consciência religiosa dos judeus. Isso é um grande problema para o judeu. E agora ele não consegue mais resolver, porque não é só construir o altar, precisa ser purificado, tem todo um processo, e aquilo tem que ser mantido puro. Então, se houve um sacrifício de um animal impuro sobre o altar puro, aquilo é um grande problema para eles, eles estão dominados, eles não têm como resolver isso. Então, a tristeza é muito grande, mas é a consequência de uma vida sem exatamente cumprir o propósito de Deus. Eles estavam cumprindo, eles estavam fazendo sacrifícios, como a gente continua vindo no domingo na igreja, a gente continua orando, lendo a Bíblia, estudando um livro, mas se a gente perdeu o relacionamento mesmo com Deus, se a gente esfriou, se a gente se perdeu nessa rotina, a gente está fora do propósito de Deus, né? E foi o que aconteceu com eles. Os Macabeus é um grupo conhecido que começa aqui na ideia do sacerdote aqui, Matatias, que era um sacerdote mais zeloso. E ele foi chamado para oferecer um sacrifício pagão, e ele se recusou, ele foi contra, e nisso algumas pessoas acharam bom e começaram a segui-lo. E depois o seu filho, chamado Judas, o Macabeu, é que assume a liderança quando seu pai morreu. Em 164 anos antes de Cristo, Judas havia, então, esse Judas, o Macabeu, havia reconquistado Jerusalém desse império que estava sobre eles, né? Ele consegue purificar o templo com todas as normas bíblicas, do jeito como mandava a lei, e reinstitui os sacrifícios diários. Então eles estão num grande conflito, né? Existe um domínio político e agora houve esse domínio religioso. Mas então, através de Matatias, da sua revolta, e aí existe a revolta dos Macabeus, a guerra, a briga, a morte, luta, mas Judas lidera isso e ele consegue restituir então a ordem, consegue restituir então o templo, o sacrifício, e a vida volta mais ou menos. Mas eles continuam em guerras ali constantes, né? Então tem todo esse histórico aqui, que continuam as lutas entre os Macabeus, os reis Seleucidas. Aristóbulo I foi o primeiro dos governantes macabeus a assumir o título de rei dos judeus. Depois de um breve reinado, foi substituído pelo tirânico Alexandre Janeu. A sua mãe, Alexandra, assume. Depois o filho mais novo, Aristóbulo II, assume. E assim continuam as guerras políticas, né? Ali dentro de Jerusalém, da cidade, envolvendo os assuntos políticos e religiosos, tudo misturado, né? Até que surge então o Império Romano. O Império Romano cresce muito e agora assume tudo e chega até Jerusalém. Pompeu é que vai liderar essa marcha e chega até a Judéia com as suas legiões. O Aristóbulo II tentou defender, mas não deu certo, e os romanos tomam a cidade, entram até o Santo dos Santos. E aí, novamente, o templo está impuro e eles estão com problemas na ideia religiosa. E novamente estão agora como súditos de um outro império. Então eles não têm
domínio próprio, né? Os romanos tomam a cidade, mas Pompeu não toca nos tesouros do templo. Isso é bastante interessante. Antígono, o segundo filho de Aristóbulo, tentou apossar-se do trono. E isso não dá certo. Depois Herodes, que é o filho de Antípater, torna-se o rei dos judeus com apoio de Roma. Aí é bem político, Roma estabelece, você vai ser o rei. Então aí coloca Herodes como rei. Esse Herodes, casamento com Mariane, neta de Hircano, líder já de um partido judeu. Então o casamento dele é arranjado, ele é colocado lá, tudo é arranjado para que traga um pouco de calma para aquele lugar e para aquele povo e para aquele momento. E aí eles continuem tendo o seu rei, mas sob o domínio do Império Romano, que é uma estratégia bastante interessante. Esse Herodes foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Ele assassinou o Hircano, ele mandou matar a sua própria esposa, os 2 filhos. Tudo foi arranjado, então para ele não tinha nenhum problema para ele fazer isso, no conceito dele. No seu leito de morte, mandou executar Antípater e o seu filho com a outra esposa. Nas escrituras, Herodes é conhecido como o rei que ordenou a morte lá dos meninos em Belém, por temer o rival, né, que nascera para ser o rei dos judeus. E aí então está o Império Romano, esse Herodes que está governando nesse momento, e chega-se então o ano 0, e aí nasce Cristo, exatamente nesse contexto super complicado e confuso. E aí começa o Novo Testamento, que é uma nova história para uma outra EBD, para um outro tempo de estudo, mas é uma visão bem resumida dos fatos e dos acontecimentos. Não sei se algum irmão pode acrescentar mais alguma coisa, pode ajudar em algum detalhe. Eu tentei correr, não deixei ninguém falar antes, para terminar no tempo. Então, se não tiver nenhum acréscimo aí, depois os irmãos me ajudam a corrigir melhor. É o tamanho da letra, né? Tá muito pequenininho, né? Bom, eu fui lendo aqui, pelo menos para a gente seguir mais ou menos, né? Depois, mais para frente, eu quero preparar um material que eu possa contar um pouco da viagem. E eu tenho algumas fotos aqui da região de Dan, que a gente foi visitar o sítio arqueológico aqui. Tenho do Mar Morto, tenho de Megido, Massada, que a gente não falou aqui, mas também tem importância na história. De própria Jerusalém, que a gente visitou. E tem algumas coisas para dividir sobre a viagem que eu vou planejar depois dividir com os irmãos. Mas fiquei bastante contente por estudar a história do Antigo Testamento, assim, mesmo de uma forma resumida. E o objetivo é fazer com que a gente entenda esse resumo e fale assim, então agora eu quero conhecer os detalhes. E a gente se aprofunde nesses detalhes nas salas de EBD mesmo, que você vá lá profundamente. Tem o professor Tirson, que já está dando aula disso, depois tem outros professores, então você pode continuar com tudo isso. Eu queria fechar com uma oração, depois eu passo a palavra para o Marcelo. Não, encerra aqui. Então eu quero encerrar com uma oração. Oremos. Deus, muito obrigado. Essa é a história de um Deus que ama a sua criação, que governa, que dirige, mas que também é um Deus justo, que pune, que trata as coisas com a sua justiça. Muitas vezes envolve a morte, envolve tempos, envolve sofrimento, mas que no fundo a culpa não é do Senhor, mas é daquele que desobedeceu, daquele que quis encontrar um outro caminho. O Senhor trouxe o caminho do amor, da santidade, da justiça. E vemos como o homem está sempre fugindo desses caminhos. Mas nós, vivendo tanto tempo depois dessa história, nós continuamos com os mesmos problemas. Por isso buscamos ao Senhor todos os dias. Nos unimos aqui para estudar a Tua Palavra, para que ela nos sirva de guia, para que aprendamos do Teu amor, dos pactos, alianças que o Senhor fez, e aprendamos a andar neles, nesses caminhos que o Senhor estabeleceu, para que a gente não se perca, mas possa usufruir e aproveitar e se deliciar em todas as Tuas promessas e nas conduções do Senhor. Nós queremos que a história do Senhor seja escrita não só nos textos, mas no dia a dia, exatamente como tem acontecido até o dia de hoje. E queremos participar dessa história, ó Deus, andando nesses caminhos que o Senhor tem para nós, de alegria, de amor,
E ainda que tenha lutas, nós queremos orar como Neemias. Senhor, nos dá forças apenas para fazermos tudo que o Senhor tiver para nós, para que sejamos bons representantes, que os nossos erros não nos atrapalhem de viver a vida com o Senhor, e que a nossa vida possa ser aproveitada na história que o Senhor está escrevendo. Que o Senhor abençoe a tua igreja aqui, abençoe a cada um desses irmãos, para que cada um deles queira muito mais conhecer ao Senhor profundamente, e a tua palavra, e a história, e o entendimento das coisas, e possa firmar-se num relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Permita-nos errar menos do que o povo hebreu errou. Permita-nos ficar menos nos rituais, na religiosidade, mas permita-nos aprofundar intensamente num relacionamento de santidade com o Senhor. Abençoa os que estão aqui, os que estão com a gente pela internet. Cuide das nossas vidas. Nos ensina a amar ao Senhor também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.